Olá, eu sou a Bruna Prates, esse é o meu canal e você é muito bem-vindo aqui. Hoje eu escolhi esse tema para que a gente possa conversar um pouquinho. Sim, pode ser que você nunca tenha ouvido essa frase ou pode ser que você já esteja cansado de ouvir essa frase. Põe o pé que Deus põe o chão. Antes de eu entrar efetivamente no tema, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, tá certo? Então, põe o pé que Deus põe o chão. Muitas vezes essa frase ela é utilizada como uma forma de uma frase encorajadora, né? Até mesmo no evangelho da prosperidade sendo pregado aí, né? Aonde, quando eu falo assim, põe o pé que Deus põe o chão, nunca tá numa renúncia, né? Ele sempre tá em algo, pelo menos que eu tenha visto. Se você viu em algo diferente, comenta aqui pra gente poder conversar. Mas, geralmente, é sempre em algo que a minha carne quer. É algo que eu quero. Se Deus realmente falou no seu espírito, põe o pé que Deus põe o chão, ele vai pôr. Agora, se ele não falou, ele não tem esse respaldo pra você. E aí, muitas vezes as pessoas, eu já falei isso em outro vídeo, as pessoas se decepcionam com o pai pela segunda vez. Por conta de lifestyles, por conta da teologia da prosperidade. Por quê? Muitas pessoas pregam isso e levam isso como se, ele fez comigo, ele vai fazer com você também. Põe o pé que Deus põe no chão. Seja forte e corajoso, o Senhor é contigo. E sim, Ele é contigo, né? Mas a gente precisa ter obediência, a gente precisa ter temor à palavra de Deus. Então, quando a gente fala assim, põe o pé que Deus põe no chão, para tomar... Tudo que eu vi até hoje é para tomar atitudes, muitas vezes não pensadas, não programadas, mas que eu quero, é o meu desejo. Então, o perigo é tirar a palavra de Deus de contexto. A própria palavra de Deus, ela nos dá alguns versículos, eu separei aqui pra gente ler, sobre aquilo que o Senhor, Ele quer fazer na nossa vida, né? Salmo 37:4, ele fala, deleite-se no Senhor, e Ele realizará os desejos do seu coração. Só que tudo que eu vivi até hoje, e tudo que eu aprendi caminhando com Deus, Ele alinha o seu coração com o coração dele. E a minha oração para Deus é, Senhor, se isso que eu quero pra mim, ele não tiver nos seus planos, que os seus se realizem, porque o dele é bom, perfeito e agradável. João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Gente, essa vida em abundância, Jesus ele já nos deu lá na cruz do Calvário, quando ele morreu por nós na cruz e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Isso não quer dizer que na terra a gente vai viver como escravo, como pobre, como escasso. Eu não tô pregando uma escassez aqui. Mas também não tô falando pra você que é porque você tá caminhando com Deus que você vai ficar longe das tentações. As tentações, elas virão. Então precisamos entender que temos que ter temor e tremor à palavra de Deus. A entender que Ele tem uma vida reta, Ele tem uma vida de abundância para nós. Mas essa vida que Deus ele já nos deu é a vida eterna, é a vida com Jesus, é a vida que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Salmo 37:5, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Então, assim, aquilo que você tá tomando de decisão hoje é pautado naquilo que você tem convicção de que é que Deus quer pra sua vida. Muitas pessoas estão tomando atitudes, decisões, até mesmo em términos de relacionamentos, em términos de casamento. Gente, Deus não se agrada com o fim de uma família. Por quê? Põe o pé que Deus põe o chão. Põe o pé que Deus põe o chão, vai na fé. Gente, não quer dizer que não é pra gente não viver na fé, que não é pra gente não ter fé, mas é pra gente tomar cuidado,
né? Deus, ele nos deu livre arbítrio, então ele não vai barrar aquilo que você quer fazer. Mas ele também não tem que colocar o chão para você num caminho que ele mandou você não ir. Romanos 12:2, né? Não se moldem a esse mundo, mas renovem a sua mente. Então, literalmente, renove a sua mente, tenha uma mente de Cristo, para que aí então você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é a sua. Pode ser que a vontade de Deus para sua vida hoje exija uma renúncia. Pode ser que a vontade de Deus hoje para sua vida exija uma obediência. E essa obediência quer que você que você renuncie a algo. Porque Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele já sabe. Hoje, a gente só tem uma visão periférica do hoje. A gente não sabe nem se a gente vai acordar vivo amanhã. Mas Deus, ele já sabe. Então, quando ele manda você renunciar a algo, quando ele coloca no seu coração algo que você realmente tem que fazer, é porque ele já sabe o seu passado, presente e futuro. Então, para que você possa não se decepcionar com Deus, se frustrar com Deus. Porque as pessoas falam, põe o pé que Deus põe o chão. Aí, a pessoa vai lá, põe o pé, se estrepa lá embaixo. E aí, a culpa é de quem? É de Deus. A culpa nunca vai ser sua que pôs o pé, sem saber se era para realmente você pôr o pé. Então, se você tem uma extrema convicção no seu coração, se você realmente ouve a voz do Espírito Santo dentro de você, se você sabe que aquilo ali é o Espírito Santo falando com você e falando renuncia, faz isso mesmo, muda de bairro, muda de cidade, muda de país. Se você tem essa extrema convicção, se ele testificou no seu espírito que é para você fazer isso, faça. Agora, se você não tem, vá orar, joelho no chão, até ele falar com você, porque ele vai te falar. Se realmente isso é da sua carne, ou se isso realmente é para você fazer. Mateus 6:33 diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Anteriormente a esse versículo é quando Jesus fala para as pessoas, ele dá de comer aos pássaros, quem dirá mais a vocês que são filhos, né? Não se preocupem quanto ao que comer ou quanto ao que vestir. Mas isso também não quer dizer que você tem que ficar sentado no sofá esperando o maná cair do céu, porque não vai cair, né? Porque isso aconteceu lá atrás. Não vai cair o maná na sua sacada. Então a gente precisa entender e compreender que essa teologia da prosperidade, ou às vezes esse evangelho mais light, né? Onde não requer renúncia. Vamos dar um passo para trás, respira, pensa, analisa, né? Não toma decisões precipitadas, não tome decisões sem a certeza de que aquilo ali é Deus que está mandando você fazer. Bruni, Deus fala. Deus, ele fala. Ele tem diversas maneiras de falar, ele sabe a forma que você vai entender. Ele te conhece, ele viu os seus ossos se tecerem dentro do ventre da sua mãe. Ele te viu como um embrião. Ele sabe como falar com você. Só que ele só vai falar se você for buscar. Uma conversa. Para você ter intimidade com uma pessoa, você precisa de tempo com essa pessoa. Então, para você ter intimidade com essa pessoa, você precisa conversar com essa pessoa, né? Conforme você vai, às vezes você conhece uma pessoa, né? Uma amizade mesmo, não tô falando nem de um relacionamento, mas tô falando de uma amizade, aí você começa, né? Aquela coisa meio tímida, às vezes não sabe muito o que conversar. Depois, conforme você vai vendo essa pessoa, você vai tendo contato com essa pessoa, você vai criando uma intimidade com essa pessoa, né? Então, a própria palavra de Deus, lá em Mateus 16:24, ela diz assim, então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a gente precisa entender que o evangelho, ele não é só, tô andando com Jesus e agora tem uma lâmpada mágica debaixo do meu braço e tudo que eu quiser vai acontecer. Principalmente prosperidade financeira. Precisa se destronar, né, do seu coração. A Bíblia fala que a gente não pode ter a dois senhores. Quando fala-se de dois senhores na Bíblia, a única comparação que tem é com o dinheiro.
Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus querendo o que Ele pode te dar e não o que Ele é. Deus, Ele não precisa de nós, Ele quer a nós, mas nós precisamos dele. E a palavra fala que quando a gente vai ter que escolher esses dois senhores, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o dinheiro, você também não pode ir servir a Deus querendo o dinheiro, achando que ali é o final do arco-íris, né? Na minha época de criança, o pessoal falava que no final do arco-íris tinha um pote de ouro. Né? Deleite-se no Senhor, Ele realizará o desejo do seu coração. Mas Ele não vai te dar aquilo que vai tirar você dele. A própria palavra fala, aonde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. Aonde está o seu coração? Você está indo buscar a Deus com interesse? Você está indo buscar a Deus com segundas intenções? Você está usando esse respaldo de, põe o pé que Deus põe o chão, para que você possa desfrutar e usufruir de uma vida com vaidades, essas vaidades que você quer? Você está querendo tomar atitudes, tomar decisões sérias, ou qualquer decisão que a gente vai tomar na nossa vida. Você está tomando essas atitudes pautadas no põe o pé que Deus põe o chão. Cuidado, porque Deus, Ele não tem compromisso com aquilo que Ele não mandou você fazer. E você pode pôr o pé e Ele não colocar o chão. E você cair. E você se frustrar, se decepcionar com Deus. Quando, na verdade, Ele não te deu essa ordem, Ele não te deu o avance, Ele não falou pra você, faça. Né? Então, esse vídeo é como um alerta. Um alerta pra você tomar cuidado com tudo aquilo que você ouve hoje. Né? Deus, Ele tem tudo pra nos dar. Realmente, nós somos cordeiros com Cristo. Nós podemos usufruir de uma boa vida aqui na terra. Mas a palavra também fala que aqui também a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, caminhar com Deus, às vezes é tomar algumas atitudes que você fala assim, não, isso não tá legal não, isso tá meio bagunçado, assim, parece que é meio doideira. Mas lembra, Deus, Ele já sabe o começo, o meio, o fim, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não vai passar. Então, se Ele mandou você fazer, se você tem convicção de que Ele mandou você fazer, faça. Agora, se você tem dúvida, se você tá usando essas frases para te encorajar e você tomar determinadas decisões, pense, dá um passinho para trás, respira, vai orar, vai buscar a palavra, que o Senhor vai falar com você. Ele vai falar do jeito que você entende, Ele vai trazer a revelação para você. Então, esse vídeo hoje, como eu disse, é um alerta. É um alerta para que você tome cuidado com as frases encorajadoras. Eu peguei essa, mas tem várias e várias outras por aí. Então, cuidado com essas frases encorajadoras. Né? Aquilo que nos dá coragem é viver a obediência em Cristo. Se você pegar Deuteronômio 28, ali ele vai falar das bênçãos da obediência. Então, a obediência requer renúncia, mas ela também tem bênçãos. A desobediência, ela requer rebeldia. Nossa rebeldia e muitas vezes a desconfiança que temos de Deus. A desconfiança de que Ele vai prover. A desconfiança de que Ele vai falar. A desconfiança de que é como se eu sei o que é melhor pra mim. Deus não sabe. Mas a desobediência, ela traz maldição. E a obediência traz bênçãos. Então, esse é um vídeo, é um alerta. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E comenta aqui. Você já ouviu essa frase?